Bom dia, crianças, tudo bem? Bom domingo para todos. Nós estamos dando continuidade à nossa aula dos 10 mandamentos, certo? Vamos orar para começar? Então, feche seus olhinhos. Querido Deus, muito obrigada por essa aula de hoje, obrigada por esse domingo. Te agradecemos pelo retorno aos pouquinhos dos cultos presenciais. E também te agradecemos por abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos o Senhor falando conosco. Abençoa a nossa aula de hoje, cada criança que está assistindo, bem como as suas famílias. Que as verdades proclamadas, Senhor, sejam fincadas no nosso coração, Pai, e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos recapitular então os 10 mandamentos, é o tema das nossas aulas. Tá acabando, hoje é o 9º já, daqui a 2 semanas nós vamos finalizar esse tema. Então eu quero recapitular com vocês por que é importante a gente aprender e estudar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles falam sobre quem Deus é, e eles falam sobre quem nós somos, certo? Então, os 10 mandamentos trazem esse contraste sobre quem Deus é: santo, 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 justo, todo-poderoso, todo-amoroso, benigno, bondoso, fiel, e sobre quem nós somos, pecadores, né? Nenhum de nós consegue, sem Cristo, cumprir plenamente esses 10 mandamentos, certo? Porque Cristo foi o único homem em toda a história que cumpriu os 10 mandamentos plenamente e perfeitamente diante do Pai. Por quê? Eles apontam para isso, né? Então, quando Jesus lá nos Evangelhos explica essa parte dos 10 mandamentos, ele fala assim: a lei dizia, por exemplo, não matarás. Mas eu digo para vocês que se vocês olharem para o seu irmão, pensando mal sobre ele, querendo o mal, desejando o mal do seu irmão, você já está transgredindo a lei de Deus. Você já está matando o seu irmão no seu coração. Então é muito sério e muito importante que a gente conheça essas verdades. Então esses são a gente está estudando. Hoje é o dia do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. E o que será dizer falso testemunho? Eu tenho aqui uma definição que diz assim, ó: dizer falso testemunho é contar qualquer mentira ou dizer palavras que envergonhem o nome das pessoas. Contar qualquer mentira ou dizer palavras que envergonhem o nome das pessoas. Muitas brigas, confusões, problemas e tristezas ao longo de toda a história acontecem porque nós não temos cuidado com o nome das pessoas e com o que falamos sobre as outras pessoas, e acabamos falando coisas ruins e até mentiras sobre os nossos irmãos, colegas, pais, professores, governantes e por aí vai. Esse pecado é ainda mais terrível porque é impossível desfazer o mal que causamos às pessoas de quem falamos mal. Então, uma vez que uma palavra saia da nossa boca, a partir do momento que a gente fala alguma coisa, essa palavra, a gente não consegue engolir ela nunca mais. Ela vai ter o efeito naquela pessoa e a gente não consegue recuperar isso de volta. Conta-se uma história de uma criança que fazia muita fofoca sobre os outros. Ele falava coisas sobre as outras pessoas que não eram verdade, eram mentiras, como a gente está aprendendo hoje. E aí um senhor chamou essa criança para ir no topo de uma montanha, levar um travesseiro de penas com ela. Travesseiro de penas? Ele pensou. E o Senhor falou: sim, traga o seu travesseiro de penas, que eu quero conversar com você sobre uma coisa, ensinar uma lição para você. Lá foi
o menininho com o travesseiro de penas e o Senhor do lado dele. E aí, chegando lá, ele falou, rasgue esse travesseiro de penas. E era um dia bonito, mas estava ventando lá no topo da montanha, né? Aí o menininho rasgou o travesseiro de penas. E o que aconteceu com as penas? Voaram as penas para tudo quanto é lado. Algumas penas voaram para aquele riozinho ali embaixo, outras penas voaram lá para a montanha do lado, outras penas caíram lá embaixo na rua, na casa das pessoas. E aí o Senhor falou assim, muito bem, agora eu quero que você recolha todas essas penas de volta no travesseiro. E ele falou, ué, mas é impossível, eu nem sei para onde foram todas aquelas penas. E aí o Senhor falou, exatamente isso. Todas as palavras que nós falamos, principalmente aquelas que são mentirosas, a gente não consegue trazê-las de volta. A gente não consegue nem saber o efeito dessas palavras na vida da pessoa contra quem a gente falou. Vocês entendem como é sério isso? E como é importante a gente compreender e cumprir o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho? Pois é. E por quê? Por que é errado? Por que é pecado dizer falso testemunho? Porque Deus ama a verdade. Simples assim. Jesus falou que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus é a verdade. Deus ama a verdade. Por isso nós também devemos amar a verdade. E Ele odeia a mentira e a injustiça. Porque contar fofocas sobre alguém, principalmente quando não é verdade. Você já fez isso contra o seu irmãozinho em casa? Aqueles que têm irmão ou irmã? Mamãe, fulano está fazendo isso, isso e isso. E na verdade não estava, de repente você queria chamar atenção para você, ou você queria, mesmo que a mamãe brigasse com seu irmão por algum motivo. É errado, é pecado e desagrada a Deus, porque o nosso Deus odeia a injustiça. E Ele odeia a mentira, porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Nós devemos realmente tomar muito cuidado, com o que a nossa boca fala, com o que os nossos lábios proferem. 2 exemplos na Bíblia para vocês entenderem esse 9º mandamento. Primeiro exemplo, dizer falso testemunho é aquilo que os fariseus faziam com Jesus. Eles estavam sempre ali acusando Jesus de coisas que Jesus não tinha dito e de coisas que Jesus não tinha feito, só para levá-lo a julgamento e a levá-lo à morte, né? Que eles detestavam Jesus, né? Vocês sabem. Se não se lembrarem de algumas das histórias, peçam para o papai e para a mamãe contarem, né? Outro exemplo na Bíblia sobre dizer falso testemunho. O que os inimigos de Daniel fizeram com ele. Foram lá falar com o rei sobre Daniel. E o que acabou acontecendo com Daniel? Daniel acabou na cova dos leões. Deus o livrou, graças a Deus. Deus tinha um propósito com a vida de Daniel, né, naquele momento. Então, mas só para exemplificar para vocês. Então, os fariseus faziam com Jesus, os inimigos de Daniel. Tem outros exemplos. E até na nossa própria casa, vocês podem pensar em exemplos sobre isso, certo? E eu quero ler com vocês o Salmo 141, versículo 3. O Salmo 141, versículo 3, é uma oração que nós temos que fazer quando nós nos deparamos com esse mandamento. Todos nós, as crianças, os adultos, todos nós. Diz assim, Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, Deus me ajude a não falar palavras mentirosas, a não falar palavras que envergonhem o nome das pessoas. Me ajude a guardar os meus lábios, assim como Jesus fez. Jesus nunca proferiu uma mentira
e nem acusação contra uma pessoa que não fosse verdadeira. Olha só que coisa incrível, ele é o nosso modelo, certo? Ele é o maior exemplo que a gente tem. Então vamos recapitular. 9º mandamento, não dirás falso testemunho, significa contar qualquer mentira ou dizer palavras que envergonhem o nome das pessoas. Nós vimos 2 exemplos na Bíblia sobre dizer falso testemunho. E por que é errado? Porque Deus ama a verdade e odeia a mentira e a injustiça. E como que nós devemos responder a esse mandamento? Nós devemos sempre pedir a Deus que nos ajude a guardar os lábios e caminhar nessa verdade, certo? A gente sabe que é errado, então nós nos esforçamos por obedecer a Deus, porque Ele nos amou primeiro e Ele já cumpriu tudo isso por nós. Então, nele nós encontramos forças para fazer o que é correto. Lembrem-se sempre disso. O que é certo é sempre certo, não importa se ninguém está fazendo. O que é errado é sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O que é certo é sempre certo. E nós vemos nessas aulas, na verdade, na palavra de Deus, nas coisas que o papai e a mamãe têm ensinado a vocês, a verdade de Deus, o que é certo. E a gente vai atrás dessas coisas para as nossas vidas, certo? Como tarefa, eu quero propor uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero que vocês leiam com o papai e a mamãe Mateus, só conferir se é essa mesmo. Mateus 12, versículos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Lá tem uma palavrinha chamada palavra frívola. Quero que vocês entendam o contexto desses versículos e gravem um vídeo dizendo o que significa, o que significa palavras frívolas e por que nós seremos julgados por ela. Por que é tão importante a gente saber disso? Certo? Conversem sobre esses 2 versículos dentro do contexto de Mateus 12, em casa, viu, papai e mamãe? E aí definam palavras frívolas, tá? Para os menorzinhos que não sabem escrever ainda, vocês podem fazer um desenho de um dos exemplos que a tia Nívia deu na aula de hoje, sobre os fariseus contando mentiras sobre Jesus, ou os inimigos de Daniel, né, falando sobre ele. E para os maiores, para as crianças que já sabem escrever, definam aí, vejam lá no dicionário, palavras frívolas, escrevam o que significa isso. E qual a importância disso dentro desse contexto do 9º mandamento, tá bom? Conversem entre vocês e mandem aí os trabalhinhos no grupo. Uma boa semana para vocês, que Deus abençoe muito vocês. Estamos com saudade. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.